Gente querida, tudo bem com você? Sou Pietro Vignola, astrólogo, tarólogo, constelador familiar. E você gosta de constelação? Você já constelou? Tem curiosidade sobre constelação? Quando nós iniciamos o estudo de constelação, quando nós buscamos estudar, nós percebemos a constelação familiar em tudo, seja no nosso dia a dia, seja na televisão, nos filmes, e tem alguns filmes muito interessantes como Viva, a Vida é uma Festa. Ele é um filme de animação, mas ele mostra muito forte a questão da constelação familiar, a questão da inclusão. Quando nós excluímos um familiar nosso, o quanto que uma geração posterior pode vir sim a honrar essa geração que foi excluída. Então olhe para esse filme. Hoje ele está disponível apenas na Disney, né, na Disney Plus. Mas se você tiver acesso também, ou se você tiver um amigo que tenha esse acesso, busque realmente olhar para esse filme, porque é um filme maravilhoso. Na Netflix tem a série Uma Nova Mulher, também muito forte, mostrando a cada episódio os movimentos e a questão da constelação familiar na nossa vida. Então, são infinitas possibilidades. E algo que muito engraçado e muito legal é a série que eu tenho certeza que você conhece e já assistiu, que é o Chaves. Quem nunca assistiu Chaves? Né? O Chaves que passou por muitos anos no SBT, está muitos episódios no YouTube, né? Então os Chaves, quando eu assisti o Chaves, dava muito risada, até hoje, né? A gente dá risada, a gente já sabe as falas, a gente já sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim nós rimos porque é um humor leve, é um humor neutro, um humor que realmente não traz maldade, mas traz diversão. E quando eu fiz o curso de constelação, comecei a olhar o Chaves com esse olhar, nós percebemos a constelação presente em cada movimento. Então, nesse vídeo eu quero falar com você sobre o Chaves, a pessoa do Chaves, desse personagem que foi interpretado pelo Roberto Gomes Bolanhos, mas o que o Chaves tem a ver com a constelação? Talvez você que está me assistindo, talvez você seja constelador e você me diga, tá, mas o que o Chaves tem a ver com a constelação? Na constelação, nós olhamos para nossa ancestralidade, nós olhamos sim para nossa descendência, mas a nível do Chaves. O Chaves ele é uma criança que mora num barril, que ele é solitário, que ele foi o que? Excluído do sistema familiar dele. Quando ele nasceu, a série não mostra, mas tem um livro, acho que é o Diário de Chaves, que mostra que seriam as memórias, né, de Roberto Bolanhos, mostra um pouquinho mais da história daquilo que não foi mostrado no seriado. Mas falando do seriado, Chaves, órfão, sem pai, sem mãe, sem a força dos pais. Quando o filho ele é excluído, né, uma pessoa ela é excluída da família, ele acaba faltando a força, faltando essa disposição. Então o Chaves não teve a presença materna e paterna. E a gente vê que muitas vezes ele busca essa figura paterna no seu Madruga. Ele busca muitas vezes essa figura materna, seja na Dona Florinda, seja até quando ele se apaixonou pela Patty, né, dentro do seriado. Será que ele estava assim buscando um amor, buscando essa presença feminina na Patty, ou será que ele estava buscando a mãe? Quando uma criança cresce sem a presença paterna e materna, ele busca, depois de algum tempo, essa presença no marido, na esposa, no namorado, na namorada, em pessoas de destaque. Então, olha para o Chaves, sozinho, órfão, solitário, sem o pai, sem a mãe. Mas ele teve sim uma família, ele teve uma origem, ele disponibilizou de uma existência. Então, quando a gente olha, por mais que a pessoa foi adotada ou ela está sozinha num orfanato, em algum lugar para poder a questão da adoção, tem que olhar para a família de origem, tem que olhar para a família que deu a luz. Então o Chaves traz sim a figura da energia tanto da mãe dele como do pai dele. Por mais que ele não tenha conhecido, até um dos episódios ele fala, né? Eu tenho mãe, só que a gente nunca foi apresentado. Então ele reconhece que ele teve a mãe, mas faltou essa convivência, faltou essa aceitação, faltou realmente esse amparo. Mas ele tendo
realização. O que faltava para ele? Ele aceitar que por mais que ele não teve o convívio, por mais que ele não teve a participação dos dois diariamente na sua criação, ele precisava aceitar. Porque talvez você está me assistindo e você me diga, bom, eu fui adotado, eu estou num orfanato, eu não tive convivência com meu pai e com minha mãe, tá tudo bem. Tá? O que você precisa é aceitar que eles são os pais certos para você, que eles te deram aquilo que eles tinham. Talvez os pais do Chaves tenham simplesmente também sido colocados à adoção, tiveram que crescer sozinhos, né, morando muitas vezes abandonados e passaram sim essa repetição de padrão para o próprio filho. Então, o Chaves, na sua inocência, na sua individualidade, foi excluído do seio familiar, onde nenhum parente, nenhuma pessoa buscou por ele. Então ele ficou solitário, buscando nas outras pessoas essa presença, tanto materna como paterna. Então olhe para o seriado, olhe para o Chaves agora com um olhar diferente. Em outros vídeos eu vou falar sobre o Kiko, o Seu Madruga, a Chiquinha, a Dona Florinda, eu vou falar sobre os outros personagens, mas falando propriamente agora do Chaves, a questão da fome, tá? A fome se representa muito também pela relação com a mãe, porque a mãe foi o primeiro alimento, a mãe foi aquela que deu o leite quando o neném nasceu. Então Chaves, ele tá sempre com fome. Essa fome representada também pela falta da mãe. Então ele sente a fome, ele sente o desejo de comer, mas também é inconscientemente um desejo de estar no colo da mãe, de estar no seio da mãe se alimentando. Faltou para a criança, o adulto cresce também com esses desejos. Então é muito interessante nós observarmos dentro da constelação que ela está realmente presente em tudo e podendo nos auxiliar. O que eu recomendaria para o Chaves? Fazer sim essa constelação, tanto para a parte materna, paterna, e incluir eles, que realmente ele não está sozinho, que ele não é uma pessoa solitária, que ele tem um pai, que ele tem a mãe, mas é aceitar essa força, aceitar que eles são os pais certos, que eles deram o suficiente. E também, daqui a pouco, se ele quer permanecer sozinho, ele agradece, ele recebe e ele vai para outra família. Então, quando você é adotado, você veio de uma família, você carrega esse sistema familiar, as energias, as repetições de padrões, né, todas essas questões. Então, nós, dentro da constelação, é necessário ser feito esse movimento, onde você vai à sua família biológica, agradece por eles terem te dado a vida, agradece por eles terem te dado o suficiente, e aí você sai e vai para a família adotiva e aceita e recebe esse amor. Esse movimento ele é importante ser feito, é onde você aceita um sistema e acaba recebendo outro, porque você vai sim trazer e responder por esses sistemas. Tem pessoas que talvez foram adotadas 1, 2, 3 vezes, 4 ou até mais. Essas pessoas respondem por cada sistema. E olhe-se para a espiritualidade. Não é porque você foi adotado que você talvez não é filho, não é filha da pessoa que te adotou. Você é sim filho dessa pessoa, tá? Não biológico talvez, mas você acordou. Quando nós reencarnamos, nós aceitamos quem é nosso pai, nossa mãe. Talvez a pessoa que te deu a luz, tanto o pai como a mãe, foi necessário essas pessoas te darem a luz para você poder ser filho e filha de uma pessoa que talvez não pudesse conceber, mas que te recebeu, que realmente te deu todo o amor e esse carinho. Então, aceitar esse sistema, honrar esse sistema, para que você tenha vida e vida sim com abundância. Então, olhe com carinho para as constelações familiares. Foi só uma pincelada hoje falando sobre o Chaves, mas nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o Kiko, filhinho da mamãe. Vamos falar sobre o Seu Madruga, a falta da força do pai. Vamos falar sobre a Chiquinha, a falta da presença materna. E a gente segue falando sobre esses personagens que marcaram a nossa vida, a nossa infância e continuam marcando. Mas olhe agora para o Chaves com o olhar de constelação familiar, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, cada vez mais que você assistir. Um lindo dia para você, repleto de muita luz e de muito amor.